temos falado um pouco a respeito dessa carta. O pastor Luciano já disse que essa carta foi um dos primeiros escritos do apóstolo Paulo. Paulo estava em Corinto quando ele escreveu a carta aos Tessalonicenses. A gente sabe um pouco da história, né? Ele teve que sair de Tessalônica meio corrido, porque os judeus, eles contrataram uma turba, uma malandragem, diz o texto em Atos 17. E o texto diz que eles atentaram contra a vida de Paulo. E eles então tiraram Paulo daquela cidade, Tessalônica, capital da Macedônia, uma cidade importantíssima na Grécia. E eles tiveram que tirar Paulo correndo daquela cidade, e a igreja ficou muito sentida com o apóstolo. Tanto que a primeira carta que ele escreve, ele passa 3 capítulos de uma certa feita se desculpando. Não é se desculpando, mas explicando que ele quis muito retornar à igreja, mas não foi possível. Ele chega a dizer que Satanás nos barrou o caminho. E no capítulo 3, principalmente, que o apóstolo Paulo, ele narra, né, o desejo que ele tinha de estar com a igreja. E em contrapartida, o pastor Dalmo deve ter falado com vocês, ele aqui explica que ele enviou Timóteo, né? Ele fala da saudade, ele fala do desejo, ele fala da vontade que ele tinha de saber notícias da igreja, e ele então envia Timóteo, e ele fica só. Uma coisa bonita, porque ele, por causa da igreja, ele abriu mão do seu cooperador e ficou sozinho, diz o texto. Coisa que Paulo nunca fez nas suas viagens, mas ele envia Timóteo. Quando Timóteo chega na igreja, Timóteo toma ciência de como está a igreja, e Timóteo então volta, né? Volta com notícias da igreja, e é aí que Paulo escreve a sua carta para os Tessalonicenses. E Paulo fica muito alegre, né? Porque no finalzinho do capítulo 3, você vê da alegria que Paulo sente quando receber a notícia da igreja. E ele então, logicamente, escreve à igreja a sua carta, e ele explica isso tudo no capítulo 3, né? Veja o verso 6 do capítulo 3. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também a vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas tribulações, de nossas privações e tribulações. Então veja que o apóstolo Paulo recebe notícia de Timóteo, ele fica alegre, e ele escreve então essa carta aos Tessalonicenses, tão bonita, e ele exalta, né, muito a igreja, que apesar de uma igreja tão jovem, ter um período tão pouco tempo que Paulo passou com eles, é uma igreja como no capítulo 1, no versículo de número 7, a Bíblia diz que eles tornaram um modelo de todos os crentes da Macedônia. E o interessante é que Paulo finaliza o capítulo 3 escrevendo à igreja e mostrando à igreja do porquê que ele não pôde estar com eles. E, de certa feita, elogiando aquela igreja que, apesar de ser uma igreja tão jovem, claro que não era uma igreja perfeita, claro que tinha algumas coisas que eles tinham que consertar, mas Paulo fala isso com muito amor, né? Com muita alegria, com muito desejo. Paulo chega a dizer, se você der uma olhadinha no capítulo 2, no verso 19 e 20, como Paulo nutria um amor pela igreja dos Tessalonicenses. Olha o que ele chega a dizer: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Paulo, irmãos, ele abre o coração e fala assim: olha, vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa, vocês são a glória do meu ministério. E Paulo aqui realça, né, como Paulo tinha afeição pelos crentes de Tessalônica. Não se esqueça que Tessalônica era uma cidade grega, e que tinha todo o arcabouço da cultura grega, que influenciou muito a pena de Paulo nesse capítulo 4, versículo 1 a 8, que eu quero ler com vocês agora. O interessante é que do capítulo 1 a 3, Paulo, de certa feita, ele mostra como foi o ministério dele entre os Tessalonicenses.
E no capítulo 4 e 5 ele agora instrui e exorta a igreja com respeito a alguns problemas que a igreja estava vivendo. Então eu quero ler com os irmãos rapidamente, não vou me delongar, né? Está uma noite fria. Eu quero me atentar apenas ao capítulo 4, versículo de número 1 a 8. Diz assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda e nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De Sarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. O interessante é que Paulo, no versículo de número 2, ele fala sobre viver e agradar a Deus. Paulo diz que ele instruiu a igreja para como viver e agradar a Deus. Versículo de número 1 diz assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Veja que Paulo mostra à igreja de Tessalonicenses como viver e agradar a Deus. De que maneira nós vivemos e agradamos a Deus? E aqui nesse texto, no capítulo 4, no verso 1 a 8, Paulo então fala que nós vivemos e agradamos a Deus através da santificação do nosso corpo. E você vai ver que no versículo de número 9 ao versículo de número 12, que eu vou deixar para a semana que vem, ele dá uma segunda forma pela qual nós vivemos e agradamos a Deus, através do nosso amor fraternal de uns para com os outros. Mas veja que o apóstolo Paulo introduz agora o tema da santificação. Pastor, por que Paulo trata desse tema nessa carta aos Tessalonicenses? Por uma forma muito simples. Não se esqueça que Tessalônica era uma cidade grega, era uma cidade que tinha uma cultura grega por trás, e essa cultura grega era uma cultura extremamente imoral, promíscua, lasciva, com respeito às relações sexuais. Vocês sabem que a cultura greco-romana era uma cultura, por exemplo, que tinham templos com prostitutas cultuais. Você vê isso em Atenas, você vê isso em Corinto, você vê isso em Éfeso. Você vê que a cultura grega era uma cultura onde a prática promíscua sexual era uma forma de religião. Isso fazia parte da cultura. As pessoas, por exemplo, tinham várias mulheres. Os homens tinham esposas e concubinas. Alguém já escreveu que os homens daquela época, os homens greco-romanos, eles tinham uma esposa para procriar, várias concubinas para ter prazer e outras mulheres apenas para ter um status de poder diante da sociedade. Inclusive que essa promiscuidade era tão forte que quando o cristianismo entra nessa cultura greco-romana, os escritos, né, do Novo Testamento falam muito sobre a pureza sexual e principalmente sobre a santidade do corpo. O imperador Cláudio, o imperador Nero, eram homens completamente imorais e depravados. Para você ter uma ideia, Nero chegou a possuir a própria mãe. Tamanha imoralidade, tamanha promiscuidade naquela época. Eles não tinham a palavra de Deus para nortear a questão da pureza, a questão do sexo e a questão do casamento.
Naquele tempo, os homens faziam o que bem entendiam, e mais ainda, não eram apenas relações heterossexuais, eram também relações homossexuais. Se você der uma estudada na história dos Césares, você vai ver que pouquíssimos Césares não mantinham relações homossexuais também. Um dos poucos Césares que não tiveram relações homossexuais foi o imperador Cláudio, que Paulo, inclusive, tem um embate com ele no livro de Atos dos Apóstolos. Tirando o imperador Cláudio, quase todos os imperadores romanos tinham mulheres e homens na sua prática sexual. Então você pode ver, irmãos, que o mundo daquela época, o mundo onde a palavra de Deus entra, o mundo onde o Novo Testamento entra com a pregação de Paulo, era um mundo profundamente promíscuo e imoral com respeito ao sexo. Isso fazia parte da cultura. Os homens achavam que isso eles tributavam culto aos deuses. Por exemplo, existia um deus greco-romano que se chamava Eros. E esse deus era celebrado através de práticas sexuais. E veja agora o apóstolo Paulo, ele está numa cidade grega. Essa cidade grega vive essa cultura imoral, né, por assim dizer, sexualmente. Os homens têm várias mulheres, inclusive também homens, e agora chega o evangelho nessa cultura. E Paulo prega agora o evangelho de Jesus Cristo. E Paulo agora escreve a essa igreja, por quê? Porque os convertidos dessa igreja vieram dessa cultura. E eles precisavam serem instruídos sobre algumas práticas que não coadunavam agora com o evangelho de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo, quando fala no verso 1, porque deveis viver e agradar a Deus, ele começa com a santificação do corpo. Porque naquela época, isso era algo novo. E Paulo introduz esse ensino precioso que hoje o Ocidente, nós temos isso como prática. Mas naquele tempo, irmãos, isso era incomum. E o apóstolo Paulo, então, ele fala desse primeiro ponto, né? Como viver e agradar a Deus através da santificação do corpo. E nesse texto, Paulo aponta 4 condutas daquele cristão que agora abraça essa nova postura de vida. A primeira delas está no versículo 3. Paulo diz assim: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. O cristão, irmãos, em primeiro lugar, é aquele que se abstém da impureza sexual. Paulo usa a palavra prostituição aqui, é porque naquela época as pessoas tinham vários parceiros. As pessoas tinham esposas e várias amantes. Os filósofos gregos, todos eles tinham esposas e amantes. Era uma prática comum daquela época. E Paulo então escreve, dizendo aí no versículo 3, que a vontade de Deus é a nossa santificação. Aliás, irmãos, a santificação é a primeira evidência da genuína regeneração no coração do crente. É através da santificação que o fruto da regeneração aparece na vida do crente. A santificação é o resultado da pessoa se encontrar genuinamente com Cristo. A santificação é o processo pelo qual o Espírito Santo agora trabalha em você, para que você agora tome consciência do seu pecado. Se arrependa, confesse e deixa. O processo de santificação, irmãos, ele é o ensino do Novo Testamento e ele é um ensino da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreve aos crentes de Tessalônica que a santificação é a vontade de Deus e o cristão é aquele que deve se abster da impureza sexual. O texto diz que vos abstenhais da prostituição. Graças a Deus, irmãos, que o ensino bíblico é um ensino com respeito à pureza do corpo. O cristão tem que santificar o seu corpo. O cristão tem que cuidar do seu corpo. Primeiro, porque é um ensino da palavra de Deus. Segundo, porque o nosso corpo é a habitação do quê? Do Espírito Santo de Deus. Portanto, o cristão é aquele que se abstém
dessa impureza sexual. Mas o apóstolo Paulo também diz que o cristão é aquele que sabe controlar o seu corpo, para que ele não seja objeto de lascívia. Versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Veja que Paulo introduz agora, irmãos, um ensino precioso. O nosso corpo, essa parte material que nós temos, né, deve ser zelado, deve ser cuidado, deve ser tratado como um vaso de honra para o Senhor e não ser usurpado. O interessante é que aos Coríntios, Paulo fala que aquele que peca fora do corpo é uma coisa, mas aquele que peca com o corpo é pior ainda. E Paulo trata exatamente da impureza e da prostituição. Paulo diz, irmãos, que o cristão agora, ele precisa controlar, ele controla agora os seus apetites. Por quê? Porque no finalzinho aí do versículo 8, ele diz que também Deus vos dá o seu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nos ajuda, irmãos, a controlar os nossos impulsos, apetites. Nós somos pessoas controladas não pela carne, mas pelo Espírito Santo. E viver e agradar a Deus através da santificação do corpo tem a ver também com eu e você controlar os apetites. E o verso 4 diz que nós temos que usar o nosso corpo em santificação e honra. O interessante é que Paulo, quando escreve a Timóteo, lá na sua carta, na segunda carta, ele fala sobre o vaso de honra e o vaso de desonra. E ele fala que nós somos vasos de honra, útil ao seu possuidor. E no versículo de número 4, Paulo volta a tratar sobre isso. O nosso corpo, irmãos, é para a santificação. O nosso corpo deve servir para honrar o Senhor Jesus. A santificação do nosso corpo. Naquela época, tinha um ensino muito equivocado da cultura greco-romana, que era mais ou menos o seguinte: a alma, o espírito, né? Existia essa dicotomia que à luz da Bíblia nós não entendemos que existe, mas a parte espiritual é o que importa, o corpo não importa. Então as pessoas faziam o que bem entendiam com o corpo, porque elas achavam que eram duas coisas divorciadas. Mas o ensino do Novo Testamento, irmãos, não é esse. O ensino do Novo Testamento é que o ser humano é uma pessoa inteira. Ele possui uma parte material, ele possui uma parte espiritual, mas elas estão amalgamadas e ligadas. Não existe algo como você peca com o seu corpo e não peca com a sua alma. Era mais ou menos esse o ensino, irmãos, daquela época. Então os homens e as mulheres se lançavam a todos os deleites e prazeres, porque eles falavam assim, quer ver, não, o importante é a alma. E o corpo poderia dar vazão a tudo. Não, irmãos, esse não é o ensino do Novo Testamento. Nós somos uma unidade psicossomática. Nós somos uma pessoa inteira. E a gente tem que preservar e zelar pelo nosso corpo. Por quê? Porque ele é templo do Espírito Santo, ele pertence ao Senhor e nós glorificamos a Deus com o nosso corpo. É por isso que você tem que cuidar do seu corpo. É por isso que você não pode pensar que de repente, não, pastor, o que vale é o espírito, o que vale é o nosso homem interior. Não, o homem interior é muito importante, irmãos. Agora, o homem interior está ligado ao seu corpo. Tanto é verdade que quando Cristo voltar, haverá ressurreição de quê? Do corpo. O corpo é importante, irmãos, e nós temos que honrar ao Senhor Jesus, como diz o apóstolo Paulo, com o nosso corpo. Ele tem que ser objeto de santificação e honra, e nunca objeto de desonra ao Senhor. Portanto, em primeiro lugar, Paulo diz que o cristão é aquele que se abstém da impureza sexual. O cristão é aquele que zela pelo seu corpo. Em segundo lugar, ele controla o seu corpo e usa o seu corpo para a glória de Deus. Ele não se lança às suas paixões, pelo contrário, o Espírito Santo o controla, e ele então usa esse corpo como um vaso de honra. No versículo 5, Paulo diz assim: não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. O cristão, irmãos, é aquele que resiste aos desejos lascivos.
Interessante que Paulo escreve aos Efésios que a gente tem que resistir ao diabo. E ele faz o quê? E ele fugirá de nós. O cristão é aquela pessoa que ele tem capacidade de dizer não, irmãos, ao pecado. Ele tem capacidade de resistir aos apelos da carne. A nossa sociedade hoje, irmãos, é uma sociedade que está se vendendo novamente a práticas pagãs antes do cristianismo. Aquilo que lá na Grécia e na Roma antiga, antes do evangelho entrar, era comum, infelizmente hoje tem se tornado comum também. Hoje tem sido propagado coisas que naquele tempo eram profundamente condenadas pela palavra de Deus. Mas hoje, através da mídia, da televisão e dessas ideologias que tem que graçam assim na cultura moderna, todas essas práticas que a palavra de Deus purificou têm voltado. E que é pior, irmãos, têm sido celebradas como algo natural e normal nos nossos dias. Existem alguns autores que chegam a dizer que nós estamos vivendo hoje uma cultura pós-cristã. Eu não creio que a gente viva hoje uma cultura pós-cristã, porque o cristianismo já entrou na cultura e mudou, e fermentou essa cultura, né? A Bíblia diz que a igreja é o sal e a luz. O cristianismo entrou e purgou, purificou a cultura de práticas nefastas a Deus e a palavra de Deus. O que aconteceu hoje, irmãos, é que a cultura se divorciou do cristianismo, separou-se do cristianismo. E quando a gente se separa do cristianismo e da palavra de Deus, o ser humano volta às práticas antigas. O profeta Jeremias tem uma palavra muito rica. No capítulo 3 de Jeremias, ele diz assim: o meu povo me abandonou, deixaram de me seguir e cavaram cisternas rotas que não retêm água. É isso que dá, irmãos. Quando a gente deixa de seguir a verdade de Deus, a gente começa a cavar cisternas com água podre para a gente seguir. E muitas vezes retornamos a velhas práticas, retornamos a hábitos e condutas que existiam nos homens lá atrás, antes do evangelho entrar, salgar, transformar, purificar e santificar a cultura. E hoje, irmãos, nós já achamos que é tudo normal. É normal. Muitas vezes hoje as pessoas têm as suas esposas em casas e amantes na rua. Não é normal. Muitas vezes hoje, irmãos, os jovens se lançam a práticas sexuais fora do casamento. É normal. Muitas vezes os jovens hoje têm N parceiros e parceiras ao longo de toda a sua vida. É normal. Por quê, pastor? Porque tem se divorciado da palavra de Deus. A palavra de Deus não tem capacidade mais de salgar e iluminar a cultura. Mas isso não significa que a cultura é pós-cristã. Significa que a cultura abandonou o cristianismo. E a gente sabe, irmãos, como isso traz prejuízo às famílias. Como isso macula o evangelho. E como isso entristece o coração de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala sobre o perigo da gente dar vazão a essas coisas numa cultura que quando o evangelho chegou era isso que acontecia na cultura. E agora ele fala que a vontade de Deus é a nossa santificação. Que o cristão é aquele que tem o poder de resistir agora a esse tipo de prática. E tem que se purificar para que ele seja um testemunho poderoso e para que ele possa mostrar na sociedade o que Deus requer de nós, principalmente nessa área da santificação do corpo. O interessante é que no versículo 6, Paulo usa uma palavra no grego muito peculiar. O verso 6 diz assim: e que nesta matéria, que matéria, pastor? A matéria da santificação do corpo. E que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza,
e sim para a santificação. A palavra defraudar aqui no versículo 6, quando ele diz assim, e nessa matéria ninguém defraude ao seu irmão. Essa palavra no original eu anotei aqui para vocês, ela significa o seguinte: tirar vantagem de outra pessoa mediante um comportamento sensual e provocativo. Paulo está dizendo o seguinte: ora, agora que nós somos cristãos, nós temos que ter cuidado com as nossas ações, atitudes e comportamentos, para a gente não levar o outro a pecar, para a gente não provocar o outro à sensualidade. A palavra defraudar é isso: tirar vantagem de uma outra pessoa mediante um comportamento sensual e provocativo. Interessante, irmãos, que muitas vezes nós vivemos numa cultura que dá tão pouco observância a essas coisas, que a gente não toma o cuidado também desse versículo 6, a gente levar em conta e consideração. Paulo diz que o cristão não é aquele apenas que se abstém da impureza sexual. A palavra de Deus diz que o sexo é para ser realizado dentro do casamento. E não importa, irmãos, o que o mundo pense e o que a cultura fale. A realidade é que o Evangelho de Cristo sabe o que é melhor para o homem do que qualquer cultura pré ou pós-cristã. Quando o Evangelho chega, ele purifica a cultura, ele santifica a cultura. E um dos aspectos da santificação da cultura é a santificação do nosso corpo. Paulo diz que o cristão é aquele que sabe controlar o seu corpo. Se você de repente é atraído por algumas coisas, nós temos o Espírito Santo para dizer não. Nós buscamos a Deus e as coisas de Deus para nos enchermos do Espírito Santo, para que a gente tenha força para resistir a essas coisas. E olha, é possível. Paulo ensina que o cristão é aquele que resiste aos desejos, muitas vezes, da carne. A palavra carne no grego é a palavra sarkis. É aquela natureza caída, né? Corrompida, que muitas vezes nos inclina para determinados apetites que contraria a pureza devida a Cristo na nossa vida. Paulo diz para nós que o cristão também é aquele que não apenas se abstém dessas coisas, mas ele evita defraudar o seu irmão nessas coisas. Eu não posso induzir o meu irmão a um olhar sensual. E aí eu acho que as mulheres nesse aspecto têm que tomar muito cuidado, né? O Brasil é uma terra muito quente. O Brasil é um país tropical. O Brasil é um país onde as pessoas usam poucas roupas, não é assim? Mas nós temos que tomar cuidado, querido, porque a palavra de Deus diz que nessa matéria, tome cuidado para você não defraudar o seu irmão. E defraudar aqui, você já sabe o que é. Tome cuidado para você não induzir o seu irmão a uma atitude por causa de um comportamento sensual e provocativo. Cuidado, querido. Cuidado, para a gente não de repente ficar aí muito próximo dessa cultura, dessa sensualidade que a gente vê hoje em tantas coisas. E de repente a gente está induzindo aquela pessoa a ter pensamentos ruins, a se inclinar para coisas ruins. Paulo fala sobre isso aqui. O cristão é aquele que tem que tomar cuidado para não defraudar o seu irmão, para não levar o seu irmão a pecar, a de repente se sentir atraído por algumas coisas. As moças têm que tomar cuidado com as roupas. Os jovens, rapazes, têm que tomar cuidado com as roupas. Não se esqueça, querido, que o nosso corpo é para a glória de Deus. O nosso corpo tem que servir como vaso de honra para a glória de Deus. E nós temos que tomar cuidado com isso, sabe por quê? Porque a gente corre o risco de achar que isso tudo é normal. É normal. Eu não estou dizendo que agora você tem que tomar banho de mar de burca, né? Eu não estou dizendo que agora você tem que tomar banho de mar
de macacão, de manga comprida. Não, querido, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que nós, quando nós nos comportarmos no ambiente público, com o nosso vestuário, a gente tem que dar uma olhadinha no espelho e tem que perguntar para vocês a seguinte pergunta: será que essa roupa minha vai despertar algum apetite no outro? Tem que perguntar, irmãos. Porque se de repente está sensual demais, entende? Está decotado demais, está mostrando demais. Irmãos, isso é coisa para a cultura secular. Isso não é coisa para o povo de Deus. E Paulo trata disso, irmãos. A palavra defraudar é exatamente isso no original. Eu tive o cuidado de olhar no original, tive o cuidado de ver alguns comentaristas e eles dizem a mesma coisa. A palavra defraudar aqui significa, eu anotei aqui um outro sinônimo, olha só: tirar vantagem de uma outra pessoa mediante um comportamento sensual, libidinoso ou provocativo. Cuidado, querido, para a gente não usar, né, esse corpo para de repente, você às vezes sem querer, às vezes você não tem essa intenção, mas você não sabe com que olhos as pessoas vão te ver, né? As moças precisam se preservar, os rapazes precisam se preservar. Tudo na nossa vida tem que glorificar a Deus. E Paulo responde a essa pergunta: como viver e agradar a Deus? Primeiro, santificando o nosso corpo, não nos lançando aos apetites da carne, não fazendo como aquilo que todos fazem. Controlar os nossos apetites, principalmente sexuais e sensuais. E acima de tudo, preservar, irmãos, a santidade do casamento, amém? A melhor coisa, irmãos, para controlar os nossos apetites sexuais, sabe qual é? Casamento. Casamento ainda é aquela solução maravilhosa de Deus para que o homem exerça esse prazer esplendoroso, que é o prazer da vida sexual com a sua mulher. E aí sim, ali, como diz Hebreus, é o leito sem mácula. Bem-aventurado o leito sem mácula. Pastor, qual é o leito sem mácula? É o leito do casamento. É por isso, irmãos, que a sociedade é preservada. E aí, irmãos, que coisa interessante. O apóstolo Paulo, no versículo 7, diz assim: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Veja que no verso 3, ele fala que a santificação é vontade de Deus. No verso 7, ele fala que a santificação é chamado de Deus. Que coisa bonita. Deus nos chamou para a santificação. A santificação é a vontade de Deus para o seu povo. E aqui Paulo, de forma particular, fala da santificação do corpo. Nós temos que zelar, irmãos, por isso aqui. E acima de tudo, zelando disso aqui, para a glória de Deus. Para a gente apresentar o nosso vaso, que é de barro, mas que seja útil e santificado para a glória do nome de Jesus. Hoje em dia, irmãos, a indústria pornográfica é a mais rica e a que mais cresce no mundo. Sabia disso? Pastor, por que a indústria pornográfica é a que mais cresce e a mais rica do mundo? Porque tem gente que vê. Porque se não tivesse gente que vê, ela não cresceria, não é verdade? E a Bíblia diz, irmãos, que nós cristãos temos que nos abster dessas coisas. Antigamente, a indústria pornográfica era mais difícil de você usufruir, porque naquele tempo não tinha internet, né? Não tinha internet, então era mais difícil. Mas hoje, irmãos, hoje a coisa ficou escancarada.
Hoje a coisa está na palma da mão, até das nossas crianças. Quantos pais, irmãos, estão vivendo o drama de terem seus filhos viciados em pornografia, jovens? Quantos homens casados, mulheres, nas suas profissões dignas, estão aí viciados em pornografia, irmãos? Não conseguem passar um dia sequer sem ver uma imagem pornográfica. Talvez no celular, porque é tão fácil, né? Você clica lá, aparece 1 milhão de imagens. Mas sabe o que a Bíblia diz, irmãos, com respeito a isso? Pois esta é a vontade de Deus, verso 3, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Sabe o que significa isso, irmãos? Aquele que conhece o Senhor e teve um encontro com Cristo e foi transformado pelo Senhor, e isso não pode ocorrer na vida deles. Isso acontece com os gentios. Mas conosco, irmãos, é diferente. Por quê? Porque Cristo nos chamou à santificação. E o interessante é que no verso 6, o texto diz que existe um juízo de Deus para isso. Olha o finalzinho do verso 6. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Pastor, o que significa isso? Irmãos, Deus vai exercer o juízo uma hora. E de repente, a coisa vai ser exposta. Para quê? Para vergonha nossa. Portanto, querido, esse é um tema que a gente precisa tratar disso. Com clareza, com cuidado, com beleza. À luz da palavra de Deus, entendendo que o nosso corpo, ele é chamado por Deus para santificação. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, com aquilo que nós postamos os nossos olhos. Davi disse uma coisa bacana, depois que aconteceu aquela tragédia com ele e com Betseba. Ele escreveu depois um negócio bonito. Ele escreveu assim: Senhor, põe guarda à porta dos meus olhos, para que eu não veja coisa alguma dolosamente. Aprendeu a lição. Olhou demais o que não podia olhar, caiu. Por isso, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado nessa cultura permeada de sensualidade para todo lado, e a gente começar que isso é normal. Eu não estou dizendo que agora, vou terminar, não estou dizendo que agora você vai sair apontando o dedo, acusando os outros, nada disso. Eu estou dizendo que nós, como cristãos, temos que cuidar do nosso corpo. O nosso corpo tem que servir à glória de Deus. E nós temos que tomar cuidado para não levar o outro a pecar com a utilização do nosso corpo. Eu acho bonito. A moça vai na piscina, o rapaz vai na piscina, o moço vai na academia, a moça vai na academia. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha no espelho. Todo mundo vai na academia hoje, não vai? Dá uma olhadinha no espelho. As moças principalmente adoram, né? Na academia, ficar tirando foto delas, né? Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha na roupa que você está na academia. Veja se essa roupa que você está na academia não vai defraudar o rapaz que está lá. Estou falando para gente crente, porque o gentio não está interessado nisso, ele está interessado no contrário. Mas o crente, irmãos, quando ele põe uma roupa, ele tem que dar uma olhadinha no espelho. Opa, será que eu estou bem vestido? Será que eu vou honrar o meu Deus com a minha roupa e não vou levar aquele moço, aquela moça a olhar para mim meio esquisito? Importante, irmãos. É muito importante. As academias hoje, as meninas estão nuas nas academias. E eu estou correndo, viu, irmãos? Eu estou correndo. Por isso que a minha academia é desse tamanhozinho assim, ó. Eu acho que é a menor academia que existe em Maringá. E eu vou lá num horário que, pela graça de Deus, não tem quase ninguém.
Porque é difícil, irmãos. Agora, eu não estou lá para acusar, para falar que não. Eu estou lá para que eu e você não participemos desse mesmo defraude, entende? Não, irmãos, nós somos diferentes. Os cristãos são diferentes. Quando você vai na praia ou numa piscina, a moça tem que cuidar do seu maiô ou do seu biquíni. Ela tem que cuidar. Ela não pode usar o seu corpo de forma a defraudar o pobre do rapaz que está do seu lado. Pelo contrário, ela tem que se resguardar. Esse é o ensino, irmãos, das Escrituras. A gente tem que usar o nosso corpo em santificação e honra. E o verso 8, o texto diz que quem despreza essas coisas, esse ensino, despreza o próprio Deus. Olha o que diz o verso 8. De Sarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Por exemplo, se você é um cristão, está nos assistindo nas redes sociais, e de repente acha que isso tudo é um exagero, você não está rejeitando a homem, você está rejeitando a Deus. Você está rejeitando o ensino das Escrituras com respeito à pureza. Em todas as áreas da nossa vida, não apenas a pureza do corpo, mas aqui, no capítulo 4, no verso 1 a 8, Paulo fala exatamente disso, por causa da cultura greco-romana na época. E ele nos ensina a possuir o nosso corpo em santificação e honra. Louvado seja Deus, irmãos, que nós temos que ser diferentes mesmo. O cristão tem que se comportar de forma diferente. O cristão não é aquele que enfia a cabeça na terra e não faz nada. Não, o cristão pode participar, irmãos, pode sim, pode ir na academia. Eu mesmo estou indo, voltei para a academia, preciso, né? Preciso dessa academia bendita. Mas, irmãos, como é que nós nos comportamos lá? Com que roupa a gente vai na academia? Como as moças têm se vestido para irem nas academias? Como os rapazes têm se comportado com as suas vestimentas também? Estamos honrando o nosso Deus com o nosso corpo? O nosso corpo tem sido instrumento de honra ao Senhor? Ou tem cerrado fileiras, às vezes, defraudando aquele que está do nosso lado? Portanto, meu irmão, esse é o ensino do Novo Testamento. Nós somos chamados à santificação. Eu sei que esse tema não é um tema muito bem-vindo, né? Esse tema é um tema que hoje não agrada a muitos, porque a nossa cultura hoje é uma cultura extremamente sensual. Mas esse é um tema bíblico, irmãos. E como está aqui na carta aos Tessalonicenses, a gente precisa alertar os crentes. A gente precisa lembrar os crentes que nós temos uma regra de fé e de prática. E essa regra é a palavra de Deus. Amém? Que Deus te dê força. Que Deus te dê graça, você que nos ouve nas redes sociais. Que Deus possa mudar a forma de você, de repente, se comportar com respeito ao seu corpo. E você passe a usar o seu corpo para a glória do nome do Senhor, em honra, e não, de repente, cedendo aos apetites, aquilo que a palavra de Deus é diametralmente contrário. Amém?